Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2025. Vamos então, a partir de agora, com os nossos destaques do programa de hoje. No sexto dia de internamento do Papa Francisco no Hospital Gemelli de Roma, ele recebeu visita da primeira-ministra italiana e a premier deixou o hospital com palavras de esperança. Disse que Francisco está alerta e que não perdeu o bom humor. Com planos de acelerar a chamada transição energética, Brasil assina a entrada na OPEP+, que reúne principais países exportadores de petróleo. Em ano de COP30, o Brasil foi alvo de pesadas críticas de ambientalistas internacionais. Um levantamento deixa em alerta viajantes que gostam de tomar banho de rio, lagoa ou mesmo no mar. Revela que 16 pessoas morrem afogadas por dia no país. E com a chegada do carnaval, esses números costumam ficar acima da média. Igrejas históricas de Minas vão ser restauradas com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento. E ainda uma espécie rara de rinoceronte virou atração no Parque Nacional da Indonésia. É nessas novas gerações bem cuidadas que está a esperança em evitar a extinção do rinoceronte de Sumatra. Especialistas destacam que hoje são apenas 80 desses vivos no mundo e que a destruição das florestas é uma preocupante ameaça. Fique com a gente, o Pauta Aberta desta quarta-feira começou. Nesta quarta-feira, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, fez uma visita ao Papa Francisco, que está internado no Hospital Gemelli, em Roma. A visita de Giorgia Meloni ocorreu um dia depois do diagnóstico que confirmou uma pneumonia bilateral no Papa Francisco. Ela saiu otimista do hospital porque, após o encontro, revelou que encontrou Francisco em alerta, interessado em tudo que o cerca. A visita, as boas impressões e as declarações da premier italiana foram alentadoras aos milhões de fiéis que acompanham de longe o internamento do Papa, todo esse tratamento que ele faz, né? A primeira-ministra Giorgia Meloni afirmou que o Papa, inclusive, continua muito bem-humorado. As informações de quem acompanha o dia a dia do Papa no Hospital Gemelli confirmam que ele, neste momento, respira sem ajuda de aparelhos e se movimenta no quarto. Consegue, por exemplo, se levantar e se sentar numa poltrona. Apesar deste quadro atual, não está descartada pelas equipes médicas, né, a possibilidade dele ter que fazer, eventualmente, o uso de respiração mecânica. Hoje foi o sexto dia do Papa no Hospital Gemelli, em Roma. Neste momento, todos os compromissos da agenda oficial do Papa estão temporariamente cancelados. E as orações pelo Vaticano, por Roma, pelo mundo seguem, né? Por uma ótima e pronta recuperação do Papa Francisco. Mudando de assunto, gente, para evitar mais elevação de preços nos combustíveis aqui no Brasil, o governo federal decidiu adiar a decisão que já tinha anunciado de ampliar a mistura de biodiesel no óleo diesel usado para abastecer frotas de ônibus e caminhões pelo país. A mistura, que tem hoje 14% de biodiesel, passaria, a partir de 1º de março, a levar 15% de biodiesel. Mas é um combustível mais caro, portanto, o impacto seria em cadeia. Como a carga, né, alimentos, remédios, vários outros produtos, é transportada de sul a norte do Brasil, majoritariamente por via rodoviária, o repasse de preço seria automaticamente e em cadeia para milhões e milhões de produtos. O que ocorre agora, a mistura continua a contar com 14% de biodiesel. E com a meta de acelerar a transição energética, o Brasil assinou esta semana a entrada no Fórum de Discussão da OPEP+. É um grupo aliado que reúne países produtores de petróleo. Foi uma decisão do Conselho Nacional de Política Energética. A OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, foi criada em 1960. Fazem parte Arábia Saudita, Irã, Iraque, Venezuela e Emirados Árabes Unidos. São os poderosos que têm peso em decisões de políticas internacionais e que têm poder, inclusive, para controlar a produção de combustíveis.
A OPEP+, criada em 2016, é um braço da OPEP, da qual participam outros importantes países exportadores. A Carta de Cooperação surgiu em 2019. A assinatura do termo de adesão garantiu o Brasil como participante desta Carta de Cooperação, da chamada de OPEP+. E agora poderá participar de reuniões ao lado desses grandes exportadores. A decisão provocou reações de importantes entidades representativas. O Greenpeace, numa carta, lembra que justamente no ano da COP30, o Brasil entra na contramão ao buscar um grupo que tem como objetivo sustentar preços lucrativos a partir do controle da oferta do produto. Afirma o documento que é uma decisão que coloca em risco o papel do Brasil como uma liderança climática. Para o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, não há contradição nesta escolha. Nós temos que nos envergonhar, todos sabem a posição de ser produtor de petróleo? Claro que não. O Brasil precisa crescer, se desenvolver, gerar renda, gerar emprego, gerar oportunidade. E o petróleo ainda é uma fonte energética global. O Centro de Integração Empresa-Escola promove amanhã um feirão de empregabilidade. Esse é um dos assuntos do nosso Giro de Notícias, que vem agora com a Marília Schesch. Boa tarde, Marília. Olá, Odilon. Olha só a oportunidade para os jovens. O Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, promoverá nesta quinta-feira, das 9 da manhã às 3 da tarde, uma maratona de vagas. No total, serão 88 postos de atendimentos espalhados por 20 estados, oferecendo cerca de 22 mil posições de estágio e jovem aprendiz. Para participar, o estudante ou jovem deve ter em mãos um comprovante de residência, RG e CPF. Para localizar o posto mais perto da sua casa, basta acessar a página do CIEE, portal.ciee.org.br. Boa sorte! As famílias brasileiras de todas as classes sociais notaram a elevação de preços dos alimentos e das contas de água e energia elétrica. De acordo com a pesquisa Quaest, 8 em cada 10 dizem que o preço dos alimentos subiu. A percepção é praticamente semelhante entre as classes sociais. Os preços mais baixos foram citados por menos de 10% de todas as faixas de renda. Já a percepção de estabilidade varia entre 11% na classe baixa e 14% da classe alta. Avaliações confirmam os números da inflação oficial. Dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo apontam que os preços dos itens de grupo de alimentos e bebidas subiram nos últimos 5 meses. A alta acumulada de 5,4% no período supera a inflação de todo o ano de 2024 de 4,83%. Eu volto com você, Odilon. Obrigado, Marília. No Aberto de Tênis do Rio, o brasileiro João Fonseca, com grande expectativa da torcida, pois venceu em Buenos Aires no fim de semana, estreou ontem à noite, mas foi derrotado pelo francês Alexandre Miller, 2-0, parciais de 6-1 e 7-6. Nas palavras do próprio francês, que venceu o jogo, um destaque, ele ficou muito feliz com a vitória, mas afirmou que tem certeza de que muitas vitórias ainda estarão no caminho do jogador brasileiro que ele enfrentou e venceu muito bem ontem à noite. Nosso João Fonseca, portanto, está eliminado do Aberto do Rio. E agora a gente muda de assunto, gente. Olha só, viralizou nas redes sociais o novo jeito de usar os cintos de segurança em aviões. Nos vídeos, a indicação é que afivelem o cinto nos pés, que ficam apoiados no assento. No entanto, o novo método não está de acordo com regras de segurança dos voos, não. Nas últimas semanas, viralizou uma maneira diferente de utilizar o cinto de segurança durante o voo. Algumas pessoas estão sugerindo que, para ficar mais confortável para dormir, basta colocar os pés em cima da poltrona e afivelar o cinto em cima deles. Mas não se engane, a prática não está de acordo com as regras de segurança do transporte aéreo, podendo colocar em risco a vida do próprio passageiro e de outros em caso de queda ou forte turbulência. Isso gera um grande risco para todos os passageiros, porque o passageiro, nós podemos verificar que não fica preso totalmente, A forma correta de se utilizar o cinto de segurança é como é nos aviões convencionais, pela cintura. Então é muito importante que os passageiros sigam as instruções dos comissários. Em uma viagem de avião, o uso do cinto de segurança é obrigatório durante a decolagem e a aterrissagem, ou quando o sinal luminoso está aceso. Mesmo assim, algumas companhias recomendam que ele continue afivelado durante todo o voo.
E eu continuo a falar de aviação com você de casa porque neste começo de 2025 chama a atenção a quantidade muito acima da média de acidentes aéreos. Temos o exemplo do Brasil. Um acidente a cada 2 dias registrados, pelo menos até o início de fevereiro. E olha só o que acontece. No início desta semana, vocês já viram imagens, aconteceu em Toronto, no Canadá, no aeroporto Pearson, um avião da Delta Airlines. Olha o que acontece. No momento do pouso, ele perde totalmente a estabilidade. Eram 9 graus de temperatura negativa, ventos aí que chegavam a 60 km por hora. O avião simplesmente capotou na pista. Neste caso, graças a Deus, não houve vítimas fatais. No entanto, 18 pessoas ficaram feridas, 3 delas em estado grave. Claro, isso sem falar no pavor dos passageiros que não sabiam o que ia acontecer depois de o avião ter capotado. O voo teve origem na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos. Nós temos mais registros também deste pouso. Veja que impressionante o avião, após o impacto, ele pega fogo, e a tripulação foi muito rápida. Porque com a fuselagem do avião virada, conseguiu garantir a evacuação muito rápida dos passageiros da aeronave. São imagens muito impactantes, mas que bom neste caso que, apesar do pavor de quem estava no avião, não houve vítimas fatais. Vale a gente fazer o registro também que há uma criança entre as 3 vítimas que ficaram em estado grave. Também a gente destaca que já neste meio de semana a maioria dos feridos recebeu alta, conforme comunicado oficial já feito pelo hospital em Toronto. Saúde, para todos esses passageiros depois do susto imenso no Canadá. Vamos para o intervalo, gente. No próximo bloco, vamos conhecer o Instituto Léo Perussolo, que transforma a vida de jovens em situação de vulnerabilidade social por meio de educação e de apoio. O intervalo é rapidinho, eu volto já. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você de casa, sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia, também pelo carinho da sua audiência. A gente abre o segundo bloco sempre falando sobre previsão do tempo. Então vamos a ela. Há grande risco de temporais fortes em Santa Catarina e no Paraná. A chuva também será forte em Tocantins e na região Nordeste. O calorão permanece no Rio de Janeiro e também em São Paulo. A frente fria que até se aproximou do Brasil nesses últimos dias vai continuar sendo desviada para alto mar, enquanto a alta pressão ganha força, impedindo a formação de nuvens carregadas na maior parte do estado de São Paulo. As pancadas devem continuar acontecendo de maneira muito pontual, enquanto o ar seco ainda chama a atenção entre Rio, Minas e o Espírito Santo. 4 igrejas históricas de Minas vão ser restauradas com verbas do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O anúncio foi feito pelo presidente do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em visita a São João del Rei. Michele Pacheco. Boa noite, Odilon. Boa noite a todos. As 4 igrejas que vão ser restauradas ficam em São João del Rei, no Campo das Vertentes, uma das cidades mais antigas de Minas Gerais e também do Brasil. O presidente do IPHAN esteve no município nessa terça-feira e anunciou os recursos de R$15.200.000. As igrejas que vão ser beneficiadas são as de São Francisco de Assis, de Nossa Senhora do Rosário, de Nosso Senhor do Bonfim e de São Gonçalo Garcia. As obras estão previstas para serem concluídas em até 15 meses. A Igreja de São Francisco de Assis, por exemplo, é uma das mais visitadas do Brasil. Em estilo barroco, ela tem obras de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Esse investimento tem o objetivo de preservar o patrimônio histórico e cultural, mas também de fortalecer o turismo religioso em São João del Rei. Odilon. O Instituto Léo Perussolo está com o edital aberto para inscrição de novos jovens no programa de atendimento em Curitiba e região metropolitana. As vagas para 2025 estão abertas para as atividades extracurriculares e contam ainda com apoio familiar.
Criado com a missão de proporcionar oportunidades que ajudem os jovens a se tornarem protagonistas de suas próprias histórias, o Instituto Léo Perússolo, em Curitiba, transforma vidas de jovens em situação de vulnerabilidade social por meio da educação e do apoio social. O Instituto foi pensado a partir da perda de um jovem, Léo Perússolo, aos seus 25 anos, e a partir disso a família pensou em ter uma instituição que preservasse a memória do Léo. Preparamos um programa pedagógico voltado para a acolhida, para o aprendizado, forma desse jovem estar cada vez mais inserido no contexto social e qualitário. E para que mais jovens possam mudar de realidade, a instituição anunciou a abertura de mais 30 vagas, com alguns critérios de admissão. A família tenha uma renda mensal de até 2 salários mínimos, que ele frequente a escola regular e que essa família esteja disposta a acompanhar este jovem aqui no Instituto. Os selecionados participarão de aulas abrangendo disciplinas como matemática, português, inglês, música, tecnologia, história da arte e cinema. O João Gabriel, de 15 anos, faz parte do Instituto desde o ano passado e participa de várias atividades. Para ele, uma grande oportunidade para o futuro. O Instituto é muito importante para a minha vida, para o meu futuro, especificamente para arrumar um emprego mais para frente, sabe? Com a abertura das novas vagas, a expectativa é que mais jovens tenham a chance de se desenvolver e construir um futuro promissor. Um alerta agora para quem gosta de tomar banho de rio, em lagos e também no mar. Um levantamento preocupante revela a quantidade de afogamentos que ocorrem no país. No Brasil, 16 pessoas morrem afogadas por dia. O levantamento é da Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. O boletim de 2025 revela que quase 6 mil brasileiros morreram afogados em 2023. Nos feriados prolongados, o número de registros sempre aumenta. Com a chegada do carnaval, milhares de turistas buscam a tranquilidade dos parques estaduais e hotéis fazenda em Minas Gerais, onde cachoeiras, rios e represas são um atrativo a mais nessa época de ondas de calor. Por isso, o Corpo de Bombeiros de Minas reforça a importância da prevenção. A atenção a crianças deve ser redobrada. Na piscina, devem ficar, no máximo, um braço de distância dos responsáveis. O uso de boias recreativas deve ser evitado, pois elas podem furar ou virar. O ideal é o uso de coletes salva-vidas, tanto para crianças quanto para os adultos que não saibam nadar. Não consuma bebidas alcoólicas nem alimentos pesados antes da sua natação. Em caso de afogamentos, forneça flutuabilidade o mais rápido possível, tais como cordas, galhos ou até mesmo boia, e que seja de modo seguro a você. Procure sempre um local seguro, com a presença de guarda-vidas, e não pule de locais elevados. Por fim, respeite sempre as placas de advertência. É importante lembrar que 76% das mortes por afogamento no Brasil ocorrem em rios, lagos e represas. O nascimento e o crescimento saudável de um rinoceronte raro no Parque Nacional da Indonésia é sinal de esperança na luta contra a extinção da espécie, hoje tão rara em consequência da grande destruição das florestas na região. É um filhote de rinoceronte de Sumatra, o menor entre todos os rinocerontes. A espécie é de origem muito antiga. Indra, o nome do filhotinho, virou o xodó de todo mundo no parque. Acompanhe na matéria. Indra é estrela no Parque Nacional Waikambas, em Lampung, na Indonésia. O filhote de rinoceronte de Sumatra nasceu em novembro de 2023 e tem crescido saudável para a alegria de visitantes, veterinários e fotógrafos. Ele e a mamãe dele lá são 2 exemplares de uma população bem pequena desses paquidermes no mundo. Também há rinocerontes de Sumatra selvagens em Aceh, mas o último relatório estima que haja menos de 80 indivíduos na Indonésia e no mundo, porque atualmente eles só existem na Indonésia. Havia uma população na Malásia antes, que foi extinta em 2019. O rinoceronte de Sumatra é a menor das espécies de rinocerontes e a que tem características mais primitivas.
Como seus parentes africanos, possui 2 chifres, sendo o anterior muito maior do que o posterior. Apresenta uma pelagem marrom acastanhada única entre os membros da família. O rinoceronte de Sumatra vive uma vida solitária. É por isso que sua população na natureza é ameaçada quando a floresta natural é danificada, porque isso os separa ainda mais. Então eles não se encontram e é mais difícil acasalar. De acordo com especialistas, o intervalo entre gestações é de 4 a 5 anos e cada fêmea tem 5 filhotes no máximo em seu tempo de vida. Por isso Indra é tão importante. O bebê rinoceronte cresce sendo uma esperança para ajudar a aumentar a família dessa espécie tão diferente. Esperança. Menos de 80 rinocerontes de Sumatra no mundo. Não à toa, Indra, esse filhotinho, grandão já, é tão mimado, né, no Parque Nacional da Indonésia. Nosso Pauta Aberta está se despedindo hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Ótima tarde. A gente se despede com as imagens do rinoceronte, do filhotinho de rinoceronte de Sumatra.